Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Acomodação, na época, em 2018, a acomodação em Limerick era muito mais em conta. Muito mesmo, bem diferente do Tipo, que é era o quê? hoje. Metade do preço de Dublin? Não. Isso, para você ter ideia, um quarto single tinha a partir de 250 euros em 2018. Quarto single, você nem dividia um quarto com alguém. Então, era bem em conta, né? E hoje em dia, como é que tá lá a situação? Continua esse, assim, um valor bem mais baixo que aqui? As pessoas já estão começando a dividir quarto também? Sim, começou uma prática de divisão de quarto por agora, tá? Acho que desde o ano passado começou uma prática maior de divisão de quarto. Até aí, pra mim, tudo bem. Eu acho que o processo de migrar, às vezes, te exige isso. Embora... Tudo bem não, né? É, Pô, se dividir quarto é no, foda. no sentido de imigrar, pra mim, no meu Sim. ponto de vista, sabe? Porque quando você imigra, você tem que deixar de lado alguns quereres, né? Sim. Algumas vontades. Então, acho que no processo de migrar, no meu ponto de vista, essa é uma delas. Se colocar à disposição para acontecer isso, né? Para entrar nisso. Então, por exemplo, dividir quarto começou mais frequentemente no ano passado. E os valores aumentaram bastante, porque os proprietários de Limerick, né, os landlords também aumentaram bastante. Então, acho que a razão pelo qual exatamente eu não sei, talvez seja por conta da pandemia ou algo do tipo, mas aumentou bastante. Assim, óbvio que Dublin ainda ganha em questão de valores, mas às vezes até o pessoal me dá uma cobrada assim no Classificados Limerick, né, que eu posto às vezes vaga de acomodação e aí, sei lá, 650 para dividir um quarto. Né? Como é? 600? 650 para dividir um quarto. Eu lembro de uma vez que eu postei isso. Postei com dor no coração, morrendo de raiva, mas postei, né? Porque a ideia do Classificados é essa, na verdade, né? De você ajudar e não mascarar nada, a gente não romantiza nada, essa é a realidade. Bora lá, né? Então, divulguei e aí eu recebi algumas mensagens. Pô, isso né? Tá surreal, como assim e tal. Aí eu sempre justificava, não, chegou até mim, eu concordo, tá surreal, mas é o que tem. Mas o ponto que eu quero chegar é que não é boa parte esse valor, né? É um lá que outro que tem 650, 550, que você divide quartos. Mas como eu acompanho pessoas o tempo todo, né? Por conta da agência, por conta do perfil, né? Do Classificados, eu sei da realidade mais clara do que muitas pessoas, assim. Então eu consigo enxergar ainda oportunidade de quarto, por exemplo, single por 500 euros. Né? Até teve uns alunos anteriores que conseguiram esse tipo de quarto, muitos, né? Compartilhado, obviamente. Ah, mas peraí, 650 para dividir um quarto em Limerick, Surreal. alguma coisa tá errada. Surreal. Não é sublocação nem nada do tipo, não. Olha, inclusive no anúncio dizia que era por uma imobiliária, tá? Então, contrato com a imobiliária e tal. Eu não fui a fundo pra investigar sobre isso, mas eu tenho o mesmo pensamento que você, assim, alguma coisa estava errada naquele... Não, porque aqui em Dublin naquele difícil você achar um quarto desse assim, então. 650 para você. Tem aquelas coisas, né? Eu tô vendo que um casal, por exemplo, vamos supor, um apartamento de 2 quartos, aí dois casais alugam, cada um tá pagando 1.100. Uhum. Então, beleza, 550 ali para cada pessoa na casa. Mas, assim, pra você dividir com um estranho, 650, um quarto, tem. alguma coisa estranha tem. Eu vi uma vez esse anúncio rolando. E aí, quando a pessoa passa esse quarto, esse anúncio volta. Eu já vi acontecer, então. Já vi algumas vezes esse mesmo anúncio, mas não outros quartos, sabe? Então, eu realmente acredito que seja um caso mais à parte ali, né? Entendi. Então, a realidade de Limerick, ela aumentou, mas ainda se você tiver um pouco de sorte, um networking bem afinado, eu acho que você consegue oportunidades um pouco melhores, sabe? Mas não é aquela coisa que o cara anuncia algo no Daft e recebe 100 ligações, ou tá assim também? Tá assim demais, nossa, com certeza. Porque se você vai... Eu acompanho o Daft por conta do meu trabalho no Classificados, então eu sempre fico olhando, né, a rotina ali do Daft e tal. Cara, se você for ver, mais de 2.000 visualizações em uma casa que entrou há 3 horas. Tipo, é muita coisa. Né, muita coisa. E detalhe, né, as casas acima de 2.000 euros. Né? Ainda que se você for, né, dividir a casa pelo número de quartos e pessoas, fica mais ou menos ok, assim. Mas ainda assim é muita gente visualizando aquilo ali. Eu fico bem assustado, assim, caindo aos pedaços, porque não tinha onde eu ficar de acomodação. Então, veja, acomodação em Limerick e acomodação na Irlanda é um caos desde sempre, gente. Não é de agora. A Irlanda, apesar de ser um país... Cara, a ilha não é tão pequena assim, quando a gente para pra pensar, entendeu? Uhum. Caberia muito mais gente aqui. Sim. Chegou a ter 7 milhões de pessoas aqui na Irlanda. Sim, com certeza. Então,
essa falta de acomodação é sacanagem, porque o cara não quer Claro, resolver. com não certeza. E às vezes a galera pensa que é algo de agora, né? Mas não é. É. Quando eu cheguei, eu quase dormi num castelo, gente, caindo aos pedaços. Quando você pensa castelo, pô, castelo, né? King John's Castle, né? Mas Cara, como é que foi isso? Não, que você falou, não tô achando lugar e vou acampar aqui. Então, na época eu fiz contato É. com o landlord, nós fizemos, né? Que foi eu, meu companheiro e mais 2 amigos. Hum. A gente fez contato com o landlord e aí esse landlord nos ofereceu esse castelo, porque era o que ele tinha. Vocês entenderam? Era o que ele tinha. E aí nos ofereceu esse castelo caindo aos pedaços, a gente ia ficar nesse castelo caindo aos pedaços, mas aí a sanidade bateu na cabeça e pensamos, não, peraí só um pouquinho, tudo tem limite. E o processo de migrar é sobre você respeitar os seus limites. E aí naquela época a gente não aceitou, fomos para um hotel, ficamos 3 dias no hotel, caro pra caramba. Caro, Aqui caro na pra Irlanda o hotel é caro. É caro, né? E aí a gente foi pro hotel, cara, não sei, eu acho que caiu graça do céu e apareceu uma acomodação. A gente não sabia nem pronunciar certo, pra você ter ideia, o endereço. Chegou na imobiliária, começou a falar o endereço, ela vai dizer o quê? O quê? Deu, meu Deus, e agora? E uma loucura. Escrevi o endereço, mostrei dela, sim, temos essa vaga ainda. Era uma casa, 800 euros, gente. 2 quartos, 800 euros no top. centro. A casa não era top, tá? Mas Ué, o valor era era bom. fantástico, fantástico. 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, 800 euros, eu lembro até hoje, assim. Aí a gente aceitou, entramos, muito engraçado, quando a gente entrou nessa casa, gente, que não era muito boa, fedia mofo e tudo, a gente começou a olhar a casa e o landlord nos olhando assim, espantado com a nossa alegria, né? Mal ele sabia que a gente tava quase dormindo num castelo. E aí ele Pô, mas falou... seria bom essa história aí do castelo, viu? Antes de falar do bom avião. pra quem, Boulder? Pô, Não, era bom pra você chegar e falar, pô, dormi num castelo na Irlanda, tô abafando. é verdade. Não, Exato, nesse ponto de vista. Botava assim. lá no YouTube, ó, minha primeira noite no castelo. Boa, boa. Eu acho que ia dar uns Tô views, morando né? no castelo, né? Saí do Brasil pra morar no castelo. Iria Pô. dar views, com certeza. Mas E aí o landlord falou o quê? sim, aí o landlord ele disse assim: vocês gostaram? Daí a gente falou muito, 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 a gente quer. Aí ele ficou espantado, porque ele também notava que não era uma excelente casa. Sim. Mas a gente tava desesperado, a gente precisava de um lugar. E aí a gente aceitou, enfim, aí a nossa vida rampou a partir dali, porque tudo se baseia na acomodação. Pega essa dica, tá? Você precisa de uma acomodação para iniciar a sua vida, então nada de ficar escolhendo muito no início. Né? Então a gente sempre fala isso pra galera. O Classificados fala isso muito. Eu às vezes apareço nos stories pra dar um toque pra galera que, enfim, né? Às vezes a gente manda uma acomodação ou outra até em off ali pra alguém. Aí a pessoa diz: eu não gostei porque X questão. Cara, você recém chegou, bora, não dá pra ficar escolhendo muito. Você precisa de uma acomodação pra começar a sua vida. Sim. Né? Então, foi o que a gente fez. A gente teve essa expertise no início já. E aí pegamos essa acomodação e deu certo. E a partir dali só rolou bem, assim, o processo de acomodação. Porque a partir daquela fui para uma outra super boa, muito em conta. E por fim, nessa onde eu tô agora. Ou seja, eu passei por 3 acomodações toda a minha vida. Quer aprender inglês para morar fora? Clica aqui no link da descrição. E aproveita e se inscreve aqui no Boulder para não perder mais vídeos como esse.